Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de Núcleo Central da Amígdala, Aprendizado Emocional Aversivo. Nós já estamos estudando o complexo amidaloide desde o vídeo passado. Naquele vídeo eu falei que o principal núcleo da amígdala é o núcleo central da amígdala. Esse núcleo é extremamente importante no processo de aprendizagem emocional aversiva. Alguns estímulos provocam um medo muito grande nas pessoas. Por exemplo, muitas pessoas apresentam medo de explosões, ou seja, medo de ruídos altos e também súbitos. Se vocês já se depararam com essa situação, provavelmente vocês manifestaram todos os eventos fisiológicos relacionados com o medo. Um sobressalto, uma taquicardia, uma paralisia muscular chamada de freezing, entre outros eventos fisiológicos, como a liberação de hormônios, tais como adrenalina e hormônios relacionados com o estresse. Um outro aspecto importante que produz medo nas pessoas seria a aparição de animais grandes. Imagina você num bosque, numa floresta, fazendo um piquenique com a sua família e, de repente, aparece um animal grande que você não conhece ou um animal grande que você sabe que ele é potencialmente perigoso. Obviamente, você da mesma maneira vai liberar hormônios relacionados com o estresse, além da adrenalina, e vai apresentar fenômenos comportamentais relacionados com o medo. Não só com animais grandes, mas também com enxames de alguns animais, como por exemplo, abelhas e marimbondos. Algumas pessoas também podem apresentar o medo acentuado de altura. As pessoas, quando colocadas no topo de um prédio ou até mesmo na beira de um penhasco, pode ter sinais de vertigem, além de taquicardia, boca seca e aqueles outros sintomas relacionados com o medo. Por que eu estou falando tanto de medo para vocês? O medo, na verdade, é um aspecto evolutivo extremamente importante. O medo garantiu a nossa sobrevivência. Portanto, situações perigosas são importantes, uma vez que nós conseguimos aprender algo a respeito daquelas situações. O que é importante? Nós apresentarmos alterações fisiológicas que vão garantir o aprendizado. Se eu aprendo que uma situação é potencialmente perigosa, obviamente eu vou evitar de estar junto àquela situação. Aquilo vai garantir a minha sobrevivência. Isso garantiu a sobrevivência da espécie ao longo da evolução. Vamos ver algumas considerações a respeito das alterações fisiológicas relacionadas com o medo. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos fisiológicos, alterações que o nosso organismo vai passar, para que depois, por meio dessas alterações, nós tenhamos um organismo mais preparado para enfrentar a situação de medo. Veja o que eu coloquei para vocês numa sequência lógica. Em uma situação de medo, primeiramente ocorrerá a estimulação da glândula suprarrenal. Tal como nós já sabemos, a glândula suprarrenal é responsável pela secreção de adrenalina. Este hormônio agora na corrente sanguínea vai ativar células-alvo. Por exemplo, o aumento da secreção de adrenalina graças à estimulação da glândula suprarrenal vai ativar o coração. No coração ocorrerá um aumento da frequência e também da força dos batimentos cardíacos. Esse conjunto de ação vai fazer com que o sangue seja impulsionado mais rapidamente por um conjunto de vasos sanguíneos. Além disso, a mesma adrenalina também vai atuar nos
pulmões. Nos pulmões ocorrerá o aumento da função pulmonar. Agora veja bem, se nós associarmos o aumento da força dos batimentos cardíacos com o aumento da frequência cardíaca, mais o aumento da função pulmonar, o que vai acontecer? Na nossa musculatura esquelética estriada, vai chegar o maior aporte de nutrientes e também de oxigênio. Isto já vai preparar a nossa musculatura para eventuais situações de luta ou fuga. Ou seja, eu estou preparando o meu organismo para enfrentar uma situação possivelmente perigosa para a minha sobrevivência. Além disso, ainda com base na liberação de adrenalina, ocorrerá o aumento do estado de alerta, uma vez que outras regiões do meu encéfalo serão ativadas. Tudo isso que eu falei para vocês, desde o aumento da liberação de adrenalina, preparando a musculatura esquelética estriada, até o aumento do estado de alerta, isso vai fazer com que o meu organismo esteja pronto para responder em situações de medo e ansiedade. Agora nós precisamos ver como que a amígdala é estudada em laboratório. No vídeo anterior eu falei para vocês que o núcleo central da amígdala é o núcleo que mais merece destaque, uma vez que, através do nosso conhecimento científico, esse núcleo é considerado até então como sendo o mais importante. Vários pesquisadores estudam a amígdala, estudam aprendizado e também estudam medo e ansiedade. O principal protocolo experimental que é utilizado para o estudo da amígdala seria o condicionamento clássico aversivo. Veja bem, não é o único, é o principal protocolo experimental. E a partir do condicionamento clássico aversivo derivam outros protocolos experimentais que usam esta mesma base. Eu vou explicar agora para vocês de forma simplificada, principalmente para aquela pessoa que está vendo isso pela primeira vez, o que seria o condicionamento clássico aversivo. No condicionamento clássico aversivo, ocorre uma associação entre um som com um choque elétrico. Este choque elétrico, por si só, deriva respostas emocionais incondicionadas para o animal. O nosso exemplo, nós vamos utilizar um rato para explicar o condicionamento clássico aversivo, embora este condicionamento pode ocorrer também com outras espécies animais. Então veja bem, o choque, somente o choque isoladamente, vai originar no animal respostas incondicionadas. Por causa disso, o choque é considerado como um estímulo incondicionado. Mas veja o que acontece no condicionamento clássico aversivo. Ocorrerá uma associação entre um som com o choque. O som, por sua vez, vai ser um estímulo condicionado. Agora eu gostaria de falar para vocês quais são as respostas incondicionadas que o animal vai apresentar. Alguns exemplos de respostas incondicionadas que o animal apresenta após a apresentação de um choque seriam, primeiramente, um grande salto. Veja bem, o animal acabou de receber um choque. E só fazendo um parênteses, este choque não pode ser um choque muito forte. Inclusive, vários experimentos comprovam que um choque muito forte não condiciona o animal. É um choque fraco que tem como objetivo assustar o animal. O animal, ele apresenta um salto. Inclusive, é frequente a gente ver no laboratório o rato saltar com as 4 patas, por causa do susto. Não é porque o animal foi lesionado, isso precisa ficar muito claro. Repetir, já falei,
Alguns experimentos já comprovaram que se o choque for muito forte, não ocorrerá o processo de condicionamento clássico aversivo nos animais. Além do salto, o animal vai apresentar também um aumento da frequência respiratória. Além disso, apresenta um aumento da frequência cardíaca. Isso está ocorrendo pois ocorreu a liberação de hormônios, adrenalina, hormônios catecolaminas e também hormônios relacionados com o estresse, como os hormônios esteroides. Estas são as principais respostas incondicionadas que o animal apresenta durante o processo de condicionamento clássico aversivo. Mas enfim, como é o condicionamento clássico aversivo? Já falei para vocês que o condicionamento clássico aversivo é uma associação som e choque. Porém, existem algumas etapas durante o protocolo experimental. A primeira etapa de um protocolo experimental seria o processo de habituação. O que seria essa habituação no condicionamento clássico aversivo? Vejamos. Eu vou colocar o animal, o exemplo que eu estou dando, um rato, dentro de uma caixa. Só fazendo este movimento, retirando o animal do biotério, levando ao laboratório e colocando numa caixa, isto é um evento extremamente estressante para o animal. Por causa desse estresse, eu preciso fazer a habituação, que simplesmente consiste em deixar o rato no interior dessa caixa durante um período de aproximadamente 30 a 50 minutos, sem que nenhum estímulo seja apresentado para o rato. Por isso, é um processo de habituação. Normalmente, em condições laboratoriais, a habituação ocorre durante 2 a 3 dias consecutivos. Ou seja, eu vou ao biotério, pego o rato, coloco dentro da caixa, deixo o rato tranquilamente dentro da caixa durante 30 a 50 minutos, retiro o rato. E repito esse procedimento 2 ou 3 dias. Após o término de habituação, entra uma outra etapa experimental. Essa etapa agora é onde eu vou apresentar o som e o choque, ou seja, é o momento onde ocorrerá o condicionamento clássico aversivo. Primeiramente, eu apresento o som. O som, sim, precisa ser um som alto. Imediatamente após o som, o animal vai receber um choque elétrico. Lembrando, um choque elétrico fraco. Isso porque na base do piso da caixa experimental existe uma telinha bem fininha e a partir dessa tela ocorrerá a liberação de um choque elétrico fraquinho. Essa associação som e choque normalmente é repetida entre 3 a 5 vezes. Então veja bem, nesse dia após a habituação eu vou apresentar som e o animal recebe um choque. Alguns minutos após, outro som e um choque. Alguns minutos após, outro som e um choque. Isso vai levar ao processo de condicionamento clássico aversivo. Essa etapa é que nós chamamos de treino do animal. Isso vai garantir o aprendizado do animal. A outra etapa e última etapa do condicionamento clássico aversivo ocorre 24 horas após o treino. Nessa etapa, o que acontece? Eu coloco o animal dentro da caixa novamente e o animal, veja bem, agora ele vai ser apresentado apenas ao som. Quando esse animal é apresentado apenas ao som, nós esperamos que esse animal vá apresentar as respostas incondicionadas, aquelas respostas que o animal apresentava somente mediante o choque elétrico. Essa etapa, a etapa final do condicionamento clássico aversivo, é chamado de
teste. No teste, nós vamos verificar se ocorreu o condicionamento clássico aversivo, se ocorreu o aprendizado. Obviamente, eu estou falando isso de uma forma mais simplificada. Há várias derivações do condicionamento clássico aversivo e há também o grupo controle, onde no grupo controle nós vamos validar os resultados do condicionamento clássico aversivo com outro grupo animal. Agora veja bem, baseado no que nós acabamos de aprender, os pesquisadores podem avaliar a função do núcleo central da amígdala. Um exemplo de como isso pode ser realizado seria através da manipulação da amígdala. E como nós podemos manipular a amígdala? Há protocolos experimentais onde o pesquisador consegue precisamente atingir a região da amígdala. Assim, o pesquisador pode criar uma lesão precisamente no núcleo central da amígdala. Lesionando o núcleo central da amígdala, o rato pode ser colocado novamente no protocolo do condicionamento clássico aversivo. O que vai acontecer com o animal nessa situação? Provavelmente, este animal vai deixar de apresentar o condicionamento clássico aversivo. Com isso, o animal não vai aprender a associar o som com o choque elétrico, não vai alterar fisiologicamente o seu organismo e, além disso, não apresentará reações fisiológicas relacionadas com o medo. Lembrem aulas anteriores que eu falei para vocês da síndrome de Clover-Ebulse. O que aconteceu naquele momento? A ablação do lobo temporal dos macacos fez com que esses animais alterassem o seu comportamento, não apresentassem medo e os animais eram mais dóceis. A mesma coisa vai ocorrer com os ratos quando o núcleo central da amígdala for destruído. Mas veja, se há como destruir o núcleo central da amígdala, será que há como estimular o núcleo central da amígdala? Sim. Em outras situações experimentais, os pesquisadores, da mesma maneira, podem encontrar precisamente o núcleo central da amígdala e agora estimular este núcleo, seja com drogas, seja com estimulação elétrica. Obviamente, você já pode até ter imaginado o que vai acontecer sob esse protocolo experimental, onde o experimentador estimula o núcleo central da amígdala. Obviamente, o animal vai apresentar um aumento das respostas. O condicionamento clássico aversivo vai ser mais forte e, além disso, as respostas associadas ao medo também vão ser mais vigorosas. Pessoal, a respeito do núcleo central da amígdala e condicionamento clássico aversivo, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham chegado até o final, que esse vídeo tenha sido interessante e que tenha contribuído com a sua formação. Se chegou até aqui, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal e me aguarde para mais conteúdo. Muito obrigado por me assistir e até mais.